Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta tarde para te fazer companhia para aquele bate-papo super gostoso, especial. Para isso, hoje estou recebendo aqui no estúdio da Vibe Mundial, Andresa Carício. Bem-vinda, boa tarde. Ô, Samira, obrigada, viu? Uma satisfação estar com você hoje, essa energia maravilhosa, essa mulher iluminada. Ah, você também. Da presença de Deus. Amém. Não é? A gente já se encontrou lá no hall do prédio. Verdade. Não é verdade? Estamos batendo um papo aqui, uma conexão super alto astral. A Andresa, gente, ela é escritora, palestrante, influencer, empresária e tabeliã. Adorei o e tabeliã. Verdade. Não é? Ela é autora best-seller, publicou 4 livros. Seu carro-chefe, eu que eu tô falando isso, é Todo Santo Dia, que chegou a alcançar o primeiro lugar na lista dos mais vendidos em 2022. Isso, 2020. Isso. 2020? Uhum. Assessoria, corrige. Adorei. Aquelas assim, né? E agora, olha aqui que lindo, tá lançando, ó, essa capa tá incrível. E esse título, mais ainda, tá lançando Luzes e Sombras, a Jornada. Já teve lançamento, né? Já teve lançamento. Né? E a gente vai falar desse livro hoje, porque falar de luz e sombra é falar com a gente mesmo, né? O tempo todo, não é? A nossa jornada. Sim. Né? O nosso dia a dia é o tempo inteiro isso, essa dinâmica, esse movimento entre o bom, o ruim, o mediano, o melhor. E daí a gente saber equilibrar esses pratos faz com que a nossa qualidade de vida seja melhor ou não. Depende das nossas escolhas. Exato. Não é? Essa dualidade que está aí no nosso dia a dia constantemente. Gente, vocês podem nos acompanhar em 95,7 FM e também estamos ao vivo pelo YouTube. Eu sempre falo, acessa o site vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Perfeito. Simples assim. É verdade. Aí você pode depois no YouTube, o vídeo fica comentar, postado, vai comentar. curtir. Eu nem acompanho aqui agora para eu não perder minha conexão com a minha convidada. Mas gostei. é uma coisa que a gente depois vai lá, lê, vê se tem alguma pergunta, responde. Você pode fazer isso também. É verdade. Certo? Vamos bater papo para não perder tempo? Tô aqui com um livro. Me fala desse livro, Luzes e Sombras, a Jornada. O que nós temos aqui? É uma jornada, Samira, sobre aquilo que existe de mais íntimo dentro de nós, que é exatamente essa dualidade. A protagonista, que é a Liz, ela, no início de tudo, o leitor vai verificar que eles estão em um planeta, que é Iévé, onde só existe luz. Então, todas as pessoas, elas vibram na luz, cada um tem um dom, cada personagem tem um dom. E a Liz, especificadamente, ela tem o dom exatamente criacional, de criar energia. E o Sadá, que é esse homem bonito, quando eu escrevi o livro, eu imaginava muito o Ben Affleck, não sei se vocês lembram do Ben Affleck, mas é um autor americano lindo e tal, um moreno. E eu imaginei muito ele, e o Sadá, ele não era ruim, mas ele era um homem sedutor, manipulador. E o que ele verifica? Que um dos poderes que ele tinha era a manipulação. Ele manipulava as coisas, as energias. E ele percebia que todo mundo queria ficar ao redor dele, inclusive a Liz. E daí ele começa a dizer, nossa, mas se eu tenho tanto poder assim, por que eu vou ficar submetido ao conselho de Iévé? Eu vou criar o meu próprio reino. E aí começa essa saga, porque ele vai criar o reino dele, ele seduz a Liz, por ela ser apaixonada por ele, e cria-se o grupo dos dissidentes que vai junto com o Sadá. E daí nessa batalha entre a luz e a sombra, começa uma jornada onde Liz, ela, como a gente estava conversando antes de vir para cá, quando a gente entra nessa frequência do medo, a frequência da angústia, da tristeza, a gente vai se desconectando da luz. Cada vez mais a gente vai desconectando das possibilidades, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E Liz chega nesse lugar onde ela não sonha mais, onde ela não tem mais vontade de fazer as coisas que ela tinha. E é nesse lugar que ela vai ter que se reencontrar. Então, o livro ele é muito interessante porque o tempo inteiro ele trabalha essa dualidade. Então, o leitor vai poder fazer um processo de identificação com sua própria vida e perceber como que ele sai desse lugar. Porque se nós não deixarmos, né, Samira, a gente entra nesse lugar.
Muito fácil, né? Muito fácil. E a gente estava conversando, teve a pandemia, a gente tem os desafios, você falou tão bonito sobre escolhas. O tempo inteiro a gente está escolhendo, o nosso futuro é determinado pelas nossas escolhas. Sim. Então, se a gente não alimenta a escolha correta, a gente está fadado ao fracasso, que é essa falta de esperança, essa falta de vontade de colocar a sua melhor energia. Então, a gente coloca o mais ou menos, põe o que dá, vai assim mesmo. E vai assim mesmo. E aí vai caindo numa armadilha. Perfeito. Não é? E aí, Liz cai numa armadilha? Total, Né? total. A Liz, ela acaba sendo completamente sugada por uma força que ela não imagina e depois ela vai para um ambiente, porque o ambiente, ele é predominante, o ambiente é soberano. Então, por exemplo, a gente pode pegar o Phelps, que é um grande nadador. Se eu colocar ele contra a correnteza, ele vai conseguir nadar meia hora, 1 hora, mas depois ele não aguenta mais, ele não suporta mais. E ela vai para dentro de um ambiente que é completamente de trevas. Tá. E aquele ambiente suga a energia dela. Agora, você imagina, Samira, ela tem o poder criacional de energia. Então, se ela, que tinha o poder de criar energia, num ambiente onde todo mundo está lá para baixo, ela perde essa conexão, imagina nós, réis mortais, porque eles são super-heróis, eles são ievanos, então eles têm poderes sobrenaturais, é uma ficção. Sim. Então, ela, que é ela, entra nesse estado, imagina nós. E todo mundo tem energia. Todo mundo. Todo mundo é formado de energia. Sim. Ou seja, o ambiente que você estava Sim. falando, dominante, quem está inserido nele, que acaba prevalecendo. Sim. Né? Por isso que a gente tem que realmente sempre cuidar. É, Tá na luz ou tá na sombra? perfeito. Né? E ela saiu da luz e foi para a sombra. Sim, completamente. Mas ela volta para a luz, né? Ela volta para a luz. Aí, sabe o que é legal? Porque o leitor vai ver, e isso a gente traz para a nossa vida, que é importante. Talvez ele esteja perguntando, em que momento ela volta para a luz? Não é isso? Talvez seja uma das perguntas. Na última página? Não, é logo no início. A história é bacana, gente. Ah. Porque logo no início eles vão perceber que eles vão entrar dentro de um enredo em que Sadá, ele diz assim, se ela tiver um filho, eu vou conseguir dominar todos os reinos, porque eu vou juntar a manipulação que eu tenho com a criação da energia que ela tem. Então ele vai ser um criador de reinos. Então eu vou engravidá-la. Só que ele não percebe que quando a mulher, ela enfim, está no período gestacional, ela libera muito hormônios, entre eles a ocitocina. E ela vai se conectando, ela que estava desconectada da luz, do amor, ela vai começando a sentir amor por aquele serzinho. Ela vai começando a sentir uma coisa diferente. E daí quando ela chega perto para ter o filho dela, ela dá um grito de misericórdia. Então o planeta de Evé não sabia da existência deles mais, porque quando a frequência entre a luz e a sombra é muito distante, você não consegue conectar. A luz não conseguia conectar com a sombra, mas na hora que ela diz misericórdia, abre como se fosse em Evé, no conselho de Evé, que eu no livro eu imagino que é exatamente um conselho assim, cheio de aparelhos, enfim, aí como se tivesse um alarme, uma Ievana caída. E daí vai ter um grande eclipse, e eles dizem, nesse dia do eclipse, onde vai vir a escuridão, a gente vai conseguir fazer o resgate dela. Gente, que emocionante isso, né? Sim. Porque, na verdade, quantos não querem ser resgatados? Não é? Você fica imaginando, então pede a libertação. Não é? E me fala uma coisa, como que foi o teu processo de criatividade? Né? A história já estava formada na tua mente, você simplesmente escrevia. Me conta como que foi falar da vida, né? Porque é disso que você fala. Perfeito. É legal porque muita gente quer escrever e às vezes isso ajuda até aquela pessoa que está querendo escrever ou começar uma obra. Na verdade, a obra ela não veio pronta para mim. Eu abri a Bíblia e me veio uma inspiração muito parecida com a história de Gênesis, mesmo da criação do mundo. Você vê que é como se fossem os anjos caídos, né? Sadá. Então, eu senti uma inspiração ali ao ler a Bíblia, mas a criação de cada parte foi como a criação da nossa vida. Por quê? Porque
é na jornada, não é, Samira, que a gente vai percebendo os acontecimentos. Então, é a cada passo que eu dou, tanto que eu digo para as pessoas assim, às vezes as pessoas dizem assim para mim, Andresa, eu tô sem direção. Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. A Liz, durante muito tempo, ela entra nesse lugar. E eu pergunto sempre para as pessoas assim, Samira, você consegue ver só o próximo passo? Aí você disser para mim, sim, o próximo passo só eu consigo. Então, foca no próximo passo. Porque a cada passo que eu dou, eu vou tendo clareza que eu não tinha. Então, se eu dou mais um passo, eu olho com mais nitidez aquilo que está nesse lugar. Mais um passo, mais um passo. Então, o maior erro das pessoas é querer ver toda a jornada. Só que quando você está querendo ver tudo, fica muito distante. Por quê? Porque eu não estou vivendo isso. Então, por eu não estar vivendo, a minha mente e o meu racional tentam me puxar para dizer, você está louco? Você está louca? Não tem como acontecer isso com você. Só que daí que se enganam, porque a gente estava até conversando antes, né? Quantos bilionários, quantas pessoas que começaram literalmente do zero em uma vida, numa jornada de uma vida de 60, 70, 80 anos, conseguiram prosperar de uma maneira tão grande e se olhassem para trás, como nasceram, por exemplo, eu tenho um amigo chamado Jean Guier, que era engraxate e hoje é um bilionário, dono do Instituto C. Então, as pessoas perguntam, mas como? O próprio Carlos Wizard, que é outro amigo meu, que até os 30 anos trabalhava num banco e depois se tornou, enfim, um bilionário brasileiro. E outras histórias. E a gente não está falando das empresas, e sim das pessoas. Das pessoas, como pessoa física, porque empresa bilionária a gente vê, não vamos dizer muitas, mas a gente vê por aí, vai para a bolsa, faz o IPO e vira bilionária ali. Mas eu estou falando de pessoa física. E como assim? Se ela olhar para a realidade dela ali, do nascer até 20, 30 anos, ela não consegue enxergar aquilo. Então, a gente tem que olhar o quê? A gente não pode olhar pela vista. A gente tem que andar pela visão. Que é aquilo que eu vejo e não aquilo que está me acontecendo. E daí é o que aconteceu com a Liz. Ela consegue ter esse resgate a partir do momento que ela começa a ter uma visão daquilo que ela quer, do desejo. E como o leitor vai ver, existe uma dor muito profunda, porque ela perde o filho dela. No momento que ela é resgatada por Ievé, a Ionette, que é exatamente como se fosse a cuidadora dela, só que ela é apaixonada pelo Sadá e ela morre de inveja da Liz. Ela está segurando o bebê e quando o Sadá vê que ela está sendo resgatada, ele pega o cajado dele, joga com toda a raiva e o menino vai para o planeta Terra. Aí começa toda a briga, né? A batalha épica. Aí vem para a Terra. O menino vem para a Terra e ela vai para Ievé. São dois cenários, né? Mas depois ela volta para resgatar o menino. Né? Porque são dois cenários Sim. e a gente começa a se conectar com várias coisas que a gente vai ouvindo, vários mundos, né? Exatamente. Quando você fala que nós olhamos pela visão, eu estou olhando para a jornada toda? Ou eu estou vendo o caminho que eu vou traçar? Eu estou sentindo a inspiração do que Deus tem para mim. Ele diz assim, olha, é ali, eu te vejo ali. Então, vamos dizer, no meu caso, quando nunca tinha escrito livro, eu te vejo como escritora best-seller, eu olho minha realidade. Nunca escrevi um livro, ninguém me conhece, tenho 0 no Instagram. Não, é impossível ser uma escritora best-seller. Aí ele fala assim, não, o que eu tenho para ti é aquilo ali, mas só olha o próximo passo. Escreve o livro. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Mas ele já me dá a visão. Aonde você vai chegar. Exatamente. Exatamente. E daí eu caminho passo a passo. Por quê? Porque o fruto, ele não começa como fruto. Ele primeiro é uma semente. E todo prédio, por maior que seja o arranha-céu, a gente vai em Dubai e vê que foi criado tudo ali naquele deserto. Antes era um projeto de um arquiteto que veio um engenheiro. Então não existia ainda na prática. Então a gente tem que honrar esses primeiros passos, esses primeiros começos, né? Sabendo onde você quer chegar. Sabendo onde você quer. E ter paciência. E ter paciência, porque às vezes demora mais, né? Opa, às vezes uma década, 2 décadas. Porque é um romance, então, conversando aqui com você, onde eu não só vou ler um romance. Isso mesmo. É passar também por um processo de autoconhecimento. Total, é mergulhar nas suas sombras. Então, às vezes você está num período aí que você sente angustiada, perdas de algumas coisas, alguns sonhos não realizados. Vai ajudar muito, porque o leitor ele vai se conectar com a Liz
com o romance, com a ficção, mas também com a realidade que existe dentro dele. E quantas vezes a gente não acha que está vendo essa Matrix, né, Samira? Que é verdade mesmo, né? A gente não sabe, a gente tem uns fantochezinhos nessa regra da vida, a gente tem alguns direcionamentos, mas a gente não sabe o dia que a gente vai embora, a gente não sabe um monte de coisa. A gente nem pode saber. Nem pode saber, porque essa é a regra do jogo, essa é a brincadeira gostosa. Exatamente, porque se eu fico sabendo, eu já perdi o jogo. Exatamente. Né? A regra do jogo é essa. E é interessante a gente olhar para isso, né? Porque você traz luz e sombra, bem e mal, Sim. Né? Certo e errado. Sim. Né? Terra e... Como é que é o outro planeta? É Ievé, Dragon e Terra. São 3 planetas. Na verdade, a gente está trazendo aqui várias informações que algumas são duais, outras trazem uma outra visão da gente, né? Sim. Da nossa própria vida e do ambiente que a gente está inserido. Quando eu falo nisso, eu estou falando também de processos energéticos, que quando você começa a falar, você já fala que a Liz tem poderes energéticos. Sim, poder de criacional, ela cria as coisas, a energia. E nós mesmo, a energia nossa, como é que é criada? Na verdade, é pelo movimento. Então, se uma pessoa ela fica o tempo inteiro parada, assistindo jornal, ou enfim, ela fica em processo estático, ela não está criando, a energia ela é criada a partir do meu movimento. Então, quanto mais eu me movimento, mais eu crio. Sem movimento, então, ela não... hidrelétrica. É muito parecido com a hidrelétrica. Então, eu não venho com a energia, eu crio a minha energia. E a Liz, ela com esse processo de ter ido para esse ambiente das trevas, ela se acomoda tanto, que às vezes somos nós, por medo, por insegurança, pela própria dualidade ou dúvida, a gente se acomoda. E por se acomodar, a gente não cria. Pela incerteza. Às vezes a gente fica em cima do muro. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? E às vezes a gente diz, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque a gente sempre pensa no negativo. Porque se eu dissesse assim, não, às vezes as pessoas dizem assim, mas se eu fizer e eu perder muito. Aí eu gosto de dizer assim, se você fizer e ganhar muito. E se eu fizer e der errado? Se você fizer e der muito certo. Muda o foco. Muda o foco. Muda a tua resposta mental. E mudando a resposta mental, eu já vou mudando muda a tua ação. Né? Exato. Eu estou mudando o movimento. O movimento. Porque você vê até na própria Bíblia, alguns milagres que Jesus faz, ele exige uma ambiência. Por exemplo, eu não sei se você recorda, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, a Talita, ele não deixa todo mundo ficar lá dentro. Ele chega lá, a menina está morta já, e ele diz, sai todo mundo daqui. Só fica o pai, a mãe e algum dos seus discípulos, 3 discípulos dele. Acho que era Tiago, João e Pedro. E por que ele deixa só algumas pessoas lá? Porque a frequência e a ambiência daquelas pessoas iam criar uma frequência, uma energia que ia favorecer o milagre. Tanto que Jesus não fazia milagre em Nazaré. Por quê? Porque ele não tinha poder? Lógico que ele tinha, mas eram pessoas descrentes que tinham visto ele desde pequenininho e não acreditavam. Mas como assim? Mas o filho de Maria, José, carpinteiro, irmão de fulano, cicrano, beltrano. Vi crescer. Vi crescer, exatamente. E impossibilitava pela incredulidade. Então, para a gente ver o milho da pipoca, como que história, precisa de um ambiente. Então, como que a água fica congelada? Precisa de um ambiente. Então, tudo precisa de um ambiente. Então, é muito importante nós percebermos da nossa vida o que nós estamos trazendo para a nossa vida. Quais são as pessoas, que ambientes nós estamos nos inseridos. E isso tudo, o leitor, ele vai conseguir mergulhar por meio dessa história. Nossa, gente, eu abri uma página aqui, eu peguei uma frase que é uma coisa que a gente estava conversando lá fora. Olha. Você que compõe aquelas canções? Sim. Gente, a gente estava falando que ela também escreve músicas, ela canta. E eu fiz exatamente essa pergunta. Olha. Me assustei agora, mas tudo bem. É uma resposta. E, na verdade, esse não é o teu primeiro livro. Não, é o quinto. Né? Esse já é o quinto. É o quinto. O primeiro livro, aquele que estourou lá em 2020, foi Todo Santo Dia. Todo Santo Dia. E o que eu tenho em Todo Santo Dia? O Todo Santo Dia, você vai ter várias atitudes, nas quais, com base na ciência, com base na neurociência, na PNL, colocando em prática,
você vai começar a perceber mudanças. Mudanças nos seus resultados, comportamentos. Então, são atitudes testadas. Ah, Andres, me dá um exemplo. Atitudes muito simples. Por exemplo, falo muito lá, uma das atitudes vai ser a gratidão. Então, você tem realmente um caderninho da gratidão, dizer o motivo que você é grato. Outra, Andresa, a profetização, você declarar. Então, as pessoas, às vezes, elas não declaram o que elas querem em voz alta. Elas não e a palavra ela tem poder, o som tem poder. Então, às vezes, a gente sabe, mas não faz. Aí não adianta. Então, eu trago várias atitudes, desde alimentação, por exemplo, o nosso segundo cérebro é o intestino. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu estou tão triste, estou desanimada. Pode ter vários motivos, mas um deles pode ser a alimentação. Por quê? Porque a serotonina, ela é excretada exatamente pelo segundo cérebro, mais de 80% dela. Então, se eu como só McDonald's, se eu tomo só refrigerante, o que eu estou jogando para dentro de mim? Eu não estou conseguindo liberar a serotonina, que é o hormônio maior, né, do bem-estar, da felicidade. Então, eu trago todo esse paralelo da atividade física, do bem-estar, dos amigos. Então, eu trago várias atitudes, a espiritualidade, para a pessoa ela se perceber como um todo, por isso que é todo santo dia, como um todo, todas as áreas, que precisa santificar não é tornar perfeito de forma alguma, perfeito é só Deus, mas melhorar. Então, o que eu posso olhar para mim para melhorar? Por exemplo, uma atitude que eu acho muito bacana, que é o MDF. O que é o MDF? É o mínimo de felicidade. Então, se você tiver seu MDF todo santo dia, você vai ter uma vida diferente. Com o mínimo de Andresa? felicidade. Por exemplo, você acordou de manhã, muitas das pessoas, mais de 70%, acordam de manhã no despertador, correndo, atrasado. Se um filho pedir uma coisa, já vai chegar atrasado no trabalho, já vai ter um dia desafiador. Aí, o que é o MDF, o mínimo de felicidade? Você, por exemplo, acordar antes e você acordar não já para ir trabalhar, mas você acordar para fazer uma coisa que você gosta muito. Então, sei lá, eu gosto muito de ouvir música, eu gosto muito de orar, eu gosto muito de ir para academia. Então, você se dá um mínimo de felicidade, tomar um café da manhã com meus filhos com calma. Então, você se dá um mínimo de felicidade, você se reabastece, aí depois você vai para o seu dia. Movimento energia. Então, são pequenas atitudes, inclusive foi considerada pela Amazon, o Todo Santo Dia, como um milagre da manhã brasileiro. Ah, que legal. Por causa dessas atitudes que são muito simples, percebe? Sim. Mas quem que faz? É complicado, né? Quando a gente vai ver, já está na rua. Exatamente, e quando comendo qualquer faz, coisa. E quando acaba fazendo, porventura, né, num domingo, sente uma diferença. Sim. Não é verdade? Total. Sente a diferença e até pensa, vou aplicar nos outros dias. Porque a vida é esse hábito. O todo santo dia é isso. Porque o que muda a vida? É a consistência. Por isso que é todo santo dia. Todo santo dia. Por exemplo, por que você é uma excelente apresentadora? Tanto que antes de eu chegar, a Mi estava exatamente comentando sobre isso, dizendo assim, nossa, você vai perceber como ela é uma excelente apresentadora. Mas existe um segredo. Você me comentou que está há mais de 20 anos. Então, o teu todo santo dia, o teu insight, a tua vontade faz de você essa mulher. A constância, né? Mas a constância te deu esse fruto. Então, às vezes a pessoa, eu quero ter um corpo maravilhoso, tá. Mas ela malha um dia, depois passa 2, 3 meses sem malhar. Eu quero ter muita energia. Come bem um período, depois só come besteira. Como vai ter energia? É constância. Tem que ser sempre. É todo santo dia. Todo santo dia. Andresa Carício, Luzes e Sombras, A Jornada, editora Citadel. Uma das editoras do meu coração. Eu falo aqui para o Andrezinho Fonseca e o Marçal. É verdade. Me conta uma coisa, está à venda nas livrarias, Sim, no Marketplace. Na Amazon. Inclusive, depois, gente, vai lá no meu Instagram, que eu faço lives diários por volta das 18 horas. É Andresa com um Z só. Carício, pensa em Carícia, então põe o O no final, Carício Oficial. E lá também, por exemplo, às vezes a pessoa quer com dedicatória, alguma coisa. Eu ainda estou fazendo com dedicatória quando compram lá também no meu Instagram. Mas você pode comprar pela Amazon, pela qualquer livraria, tá disponível aí para você. Fica aí à vontade. Andresa Carício Oficial. Tem o oficial, tá, gente? Obrigada. Prazer enorme. Foi uma igualmente. Bênção, viu? Sucesso, viu? Amém. Amém. Maravilhoso. Obrigada. Andresa Carício, Luzes e Sombras, A Jornada aqui, ó. Abrimos bem a nossa jornada aqui hoje. Amém. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.